E vem conferir a crítica da primeira temporada da série Senhor e Senhora Smith. E anunciaram um tempo atrás que iria ter uma série chamada Senhor e Senhora Smith, baseada no filme de 2005, que é muito conhecido por ser protagonizado pelo Brad Pitt e pela Angelina Jolie. E na hora que anunciaram, eu achei meio estranho. E na hora que começaram a sair as notícias que envolvem os bastidores da série do Senhor e Senhora Smith como um todo, me gerou uma grande dúvida e uma grande preocupação se a série seria boa ou não. E isso foi realmente bom pra mim, porque você entrar com uma expectativa baixa pra uma série é muito melhor do que uma expectativa alta, porque você pode esperar muita coisa e ser decepcionado. Quando você não espera nada, o que eles te entregarem pode surpreender. E foi isso que aconteceu pra mim. Pra mim, Senhor e Senhora Smith, apesar de ser uma série que é bem problemática em alguns pontos, ela é uma série que me agradou muito. E assistir todos os episódios foi incrível, foi delicioso, porque eles são muito bons e muito bem pensados. A primeira coisa que eu acho que a série tinha que ter para poder fazer com que o público gostasse dela era fazer com que os dois personagens principais funcionassem muito bem, individualmente e como casal. E isso é o que acontece. A Maya Erskine, ela é incrível, e o Donald Glover eu não preciso nem falar. Ele é um ator muito bom, um cantor excelente, e aqui eles individualmente funcionam muito bem e juntos funcionam melhor ainda. Eles têm uma ótima química em tela. E a forma como um vai conhecendo o outro e como um vai se diferenciando do outro ao longo da série em relação aos personagens me agradou muito. Fez com que eu criasse facilmente uma ligação e entendesse muito bem o que são os personagens. E aí entra também um pouco da genialidade do Donald Glover e em todo mundo que se envolve dele na forma de escrever o roteiro. Pra quem não sabe, o Donald Glover ele se envolveu bastante na produção da série. Ele trouxe muitas pessoas que trabalharam com ele em Atlanta para poder fazer a série como um todo, tanto na parte da direção como na parte da escrita. E você vê como isso ficou muito bom, tanto para os personagens como para a mensagem que a série queria ter. Eu gosto muito como ele brinca com essa comédia da série de uma forma mais real. E quer dizer uma comédia mais real? Existem as sitcoms, e as sitcoms normalmente, o que elas fazem com comédia? Elas pegam um ambiente e tentam fazer aquele ambiente virar uma piada. Então toda hora tenta sair uma piada. Aqui não, aqui eles pegam o dia a dia e fazem com que aquele humor mais ácido e mais real faça com que funcione ao longo de toda a série. Então, até metáforas e até piadas com o que são os personagens eu gosto muito. Que é um exemplo de que eu falo do que é essa piada da vida real, é a forma como a gente julga os personagens e como ele faz com que a gente espere algo dele e ele meio que mude isso. Quando você pensa nesse tipo de série, o que você espera desses personagens principais? Você espera que a personagem da Maya, por ela ser asiática, as pessoas coloquem ela como alguém que é sempre reflexiva, alguém que realmente tem um equilíbrio maior, que gosta, por exemplo, de fazer yoga. E não essa parte não existe na série. Ela é completamente oposto. Ela é alguém que realmente ela é estressada, ela fica ansiosa com o seu trabalho, ela é mais bruta. E o Donald Glover é o oposto. Ele é o cara tranquilo, ele é o cara sereno, ele é o cara que faz a yoga aqui. E normalmente esse tipo de série, normalmente já pega um personagem dele por ser negro para ser um cara mais explosivo. Colocam realmente essa estereótipo em cima dos personagens de cada um. E aqui eles mudam completamente isso, e eu já achei super interessante, porque criou uma dinâmica completamente diferente para os personagens. E a forma como eles vão se conhecendo, aí me agradou mais, porque aí entra na segunda parte, que foi o que eu realmente amei da série. A forma como eles pegam o conceito de espionagem e colocam como se fosse uma vida amorosa. Vou explicar um pouco melhor. Cada nome de cada episódio, ele indica algo que vai acontecer em relação ao relacionamento deles. Mas ao mesmo tempo, ele indica o que vai acontecer a espionagem. Então é como se eles colocassem aqueles personagens dentro do mundo da espionagem, fazendo ideias de espionagem do Senhor e Senhora Smith, e ao mesmo tempo fazendo uma metáfora com o relacionamento deles. Então tudo que eles fazem é muito bem pensado. Por exemplo, o primeiro episódio, ele chama Primeiro Encontro. E na hora que eles vão se candidatar para poder ser o Senhor e Senhora Smith, porque nesse universo existem vários, eles acabam se descrevendo. E a forma como eles se descrevem funciona perfeitamente para eles se indicarem para serem Senhor e Senhora Smith, para eles mostrarem as suas qualidades para poder realmente fazer parte daquele universo. Mas ao mesmo tempo, se você vê como eles brincam com essa ideia, parece muito que eles estão se inscrevendo em qualquer site de relacionamento para poder encontrar um parceiro. Quando eles vão no seu primeiro encontro, que realmente é o que acontece ali, ao mesmo tempo que eles ficam um falando do outro, eles ficam meio que um se apresentando pro outro, e realmente naquela situação funciona como se
eles fossem... estão na espionagem, um quer conhecer mais sobre o trabalho do outro, ao mesmo tempo é o primeiro encontro, onde um quer impressionar o outro. O segundo episódio chama Segundo Encontro, o terceiro episódio chama A Primeira Viagem, depois, cada episódio vai aumentando o nome e o nome vai dizendo muito o que vai acontecer. O quarto episódio, se eu não me engano, chama Encontro Duplo, e depois vai aumentando. Tem uma que é sobre a psicologia, que eu não lembro o nome certinho a partir do quarto, mas eu lembro que tem um que fala meio que eles têm que ir para uma psicóloga de casal. Tem episódio que eu quero ter um bebê, e tem um rompimento, que chama o último episódio. Então, cada episódio da série, ele ao mesmo tempo que ele conversa perfeitamente sobre o relacionamento deles, e como vai desenvolver o relacionamento deles ao longo daquele episódio, ao mesmo tempo eles conversam sobre algo que é o relacionamento normal. Então, vou dar um exemplo aqui para não entrar muito em detalhes, para não dar spoiler da série. Tem um episódio que é o que eles querem ter um bebê. E ao mesmo tempo eles estão discutindo o relacionamento, se eles seriam ou não bom pai, se eles deveriam ou não ter um relacionamento. E isso é super interessante. Ao mesmo tempo eles têm que cuidar de uma testemunha. Eles têm que fazer uma proteção à testemunha. Tem que deixar com que um cara rico não morra. Só que esse cara, por ele ser rico, ele é completamente mimado. Inclusive, vivido pelo excelente Ron Perlman. E a partir daí, eles têm que cuidar dele como se ele fosse um bebê. Então olha a metáfora. Eles estão discutindo sobre ser pai, se eles têm coragem de ser pai, e tem que cuidar de uma testemunha que é literalmente uma criança gigante, é um bebê gigante. Então essas metáforas eu gosto muito, e cada episódio conversa perfeitamente com isso. E a forma como vão evoluindo o relacionamento dos dois me agrada mais ainda. Como eles saem de alguém que está se conhecendo para um segundo episódio, que, por exemplo, eles começam a se apaixonar, para um terceiro, quando está na primeira viagem, que eles já estão discutindo algo sobre praticamente soltar pum na frente um do outro, que é uma coisa que evolui ao longo do relacionamento. É uma piada que ficaria muito sem graça se o roteirista não fosse inteligente, e aqui ele é. Então o filme acerta, a série acerta os personagens principais, e eu acho incrível essa dinâmica de realmente o casal e brincar com o relacionamento deles em relação à investigação, a serem espiões, e isso é muito legal. Eu também gosto muito de como um provoca o outro o tempo inteiro com briga. Um sempre chamando uma de muito calma, a outra falando da dependência da mãe, e isso eu gosto muito. De novo, é um ótimo paralelo. Inclusive, eu mencionei os atores, esse filme tem muito ator bom, essa série. Além de você ter esses que eu já mencionei, Ron Perlman, a Maya, que tá muito bem, o Donald Glover, você já tem o Skarsgård no episódio, você tem você tem ainda por cima o Paul Dano, você tem um elenco muito vasto, e cada episódio vai sendo mais surpreendido com quem tá aqui. O que eu reclamo muito é que eu acho que tem muito ator bom que é muito mal utilizado. Você espera mais daqueles atores. Quando eles aparecem, você acha que eles vão entregar muito. E eles jogam muito pro lado. Inclusive, o Wagner Moura tá na série. Eu gosto muito do papel dele. Eu gosto que até o exagero do sotaque eles usam aqui. Mas se o filme acerta muito em falar sobre o relacionamento deles e como eles brincam com a investigação, eu acho que a parte de investigação, a parte da espionagem, a série deixa muito a desejar. Existem muito potencial ali. Existem muitos episódios que eles poderiam realmente trabalhar bem aquele elemento. E isso eles não trabalham nada bem. A série ele tem muito bem esse paralelo de relacionamento com a espionagem. Mas na hora de entrar na espionagem, ela é muito decepcionante em todos os sentidos. Na sequência de ação, como brincam com a espionagem e como pensam. Até em coisas básicas de hoje em dia no cinema. Como segurar uma arma. Você vê que eles... parece algo completamente falso. Uma sequência de ação onde eles vão acabar se batendo. Você vê que além da ação ser lenta, ela é mal pensada, ela é mal filmada, ela é mal coreografada. E você sente isso em tela. Quando eles vão fazer uma investigação, eles vão, por exemplo, uma hora numa super missão secreta, onde eles têm que matar uma pessoa, sem eles saberem, sem ter treinamento. A sequência simplesmente corta e é completamente decepcionante. Sem contar que tem vários momentos, tem que ter uma grande suspensão de descrença para realmente aceitar o que eles estão fazendo. E isso, de novo, me incomoda bastante. Inclusive, tem alguns episódios que isso acaba até deixando o episódio mais cansativo. Mas é o episódio mais chato. E o final acaba acontecendo exatamente isso, porque o último episódio é focado completamente na ação. E ela não consegue empolgar, porque o diretor não consegue trazer isso. Sem contar, que eu também acho que tem um elemento que tem alguns personagens secundários e alguns mistérios secundários que funcionariam muito bem para séries de investigação como é aqui. Mas da forma como eles trabalham, a forma como eles desenvolvem, pra mim não me agrada nada. Sem contar que eu queria uma trilha sonora também mais forte, pra aumentar um pouco isso. Uma trilha sonora completamente genérica. Então é aquela série que, isso que eu falei, eu gostei muito dela, mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu acho que por ter uma expectativa muito baixa, ela acabou me surpreendendo. Ela tem bons atores, um casal principal que tem química. Eu gosto muito dessa parte do romance, do paralelo e como eles brincam com o paralelo, como brincam com essa comédia como um todo. Mas quando você entra mais a fundo e quer mais investigação, quer uma série um pouco mais séria, e aí que você se preocupa mais com aquilo, aí a série decepciona bastante, fazendo até com que alguns episódios fiquem um pouco chatos.
Concluindo, às vezes a expectativa é tudo, e eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Eu ainda não esperava nada de Senhor e Senhora Smith. Pelos bastidores, pelo que eu vi, eu achei que a série ia ser muito ruim. E não foi, ela foi uma surpresa. Ela não é a melhor série do mundo, mas ela é uma série bem divertida de se assistir. Que tem dois atores principais que funcionam muito bem, e essa metáfora de espionagem misturada com um relacionamento, eu adorei. Mas tem outra parte que eu não gosto tanto. Eu acho que tem muito bom ator desperdiçado aqui, e a parte da investigação, da espionagem, da sequência de ação, eu acho que não funciona tão bem. No fim, é uma série que vale a pena pra passar o tempo, e ela realmente é boa, mas ela não é excelente como ela poderia ter sido. E por isso que eu fecho a série do Senhor e Senhora Smith com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Senhor e Senhora Smith? Você gostou da série? Você não gostou? Você prefere os filmes? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.